Prontinho, tá gravando, então já deixo avisado. Pelo mesmo link que vocês fizeram a inscrição para este evento, ele vai estar gravado, essa gravação estará disponibilizada no mesmo link, vai estar o vídeo lá embaixo divulgado também no YouTube, tá bom? Então, para quem entrou agora, vamos manipular dados com alta produtividade. O evento é curto, rápido, a gente vai falar sobre o Inspector principalmente, e o Data Loader .io somente para apagar os registros que a gente trabalhar na organização, beleza? Então, vou passar o slide. Para quem não me conhece ainda, eu sou Guilherme Dornelas, eu sou consultor sênior e arquiteto de soluções Salesforce. Eu sou mais especializado em CPQ e em Billing, tá bom? Salesforce, CPQ e Billing. Eu trabalho numa empresa canadense chamada Absolute. Sou Trailblazer Community Leader desde 2018 dessa comunidade. Possuo 8 certificados Salesforce. Sou mentor da Trailblazer Mentorship desde 2021, então eu tenho um mentorado por mês. Tenho 15 anos aproximadamente, um pouco mais, já está até desatualizado, de trabalho com planejamento comercial, inteligência competitiva, marketing e pricing. Antes de migrar para Salesforce, eu trabalhava com essas frentes. Então, eu manipulava muito dados, eu trabalhava com inteligência, Power BI, Tableau e etc., principalmente Excel, claro. Então, essa é a minha praia, por isso que eu me especializei muito no CPQ e Billing, já que a formação de preços, faturamento, cotação e tudo mais é a minha praia, tá bom? Atualmente eu já trabalho há 6 anos com o Salesforce. Conheço quase todas as nuvens, não sou especialista em todas as nuvens, mas a minha especialidade mesmo é na Revenue Cloud, desde Sales Cloud, CPQ, Billing, Manufacturing Cloud, Service Cloud, e me especializando em algumas outras, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez, eu vou começar a apresentação neste momento. Vamos lá. O que é Inspector? Inspector, muitas pessoas ainda não sabem o que é Inspector. O Inspector é uma ferramenta de produtividade voltada para admins e developers do Salesforce, particularmente essas duas frentes, né? Obviamente, arquitetos de soluções também trabalham com o Inspector. Ele permite inspecionar dados e metadados diretamente da interface do usuário, dentro do Salesforce. É uma extensão que você pode instalar no Chrome ou no Firefox. Ele trata-se de uma extensão que adiciona o layout de metadados como uma interface do usuário, padrão do Salesforce, a fim de melhorar a produtividade. Por isso que é a produtividade que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? A experiência no trabalho de configuração, desenvolvimento e integração do Salesforce, principalmente de dados, tá? A gente tem um acesso a metadados, mas a gente tem edição de dados através do Inspector. Aqui está o link para download. Eu vou até copiar esse link para vocês e colocar aqui no chat. Tá como Chrome, mas vocês vão ver, só um minutinho, deixa eu copiar o link. Copiar link, beleza. Colar aqui no chat para quem quiser gravar, mas eu vou disponibilizar também lá na comunidade, tá? Essa é uma extensão que ela é adicionada no seu Chrome, então você tem que estar com ela ativa para quando você logar numa organização Salesforce, ela vai funcionar, ok? Então você instala antecipadamente para que ela funcione. Vamos partir direto para a demonstração. Então, como eu disse, um Inspector é uma ferramenta que aumenta a produtividade, principalmente para manipulação de dados na plataforma Salesforce. Então, você dispensa um pouco, não completamente o Data Loader, dispensa o Data Manager Wizard, etc., com o uso do Inspector. Eu vou partir para a demonstração, então, vou puxar um mapinha aqui. Vamos fazer uma login numa organização minha, tá? Uma organização developer que eu criei para a gente visualizar como aparece o Inspector. Independente da área que você logar na sua organização, o Inspector já vai estar disponível aqui no cantinho, olha. Ele aparece como uma setinha na lateral, tá vendo? Show Salesforce Details. Você pode acessar clicando ou apertando o Alt I, ok? Então vamos apertar aqui, deixa eu dispensar essa apresentação.
Como eu não estou dentro de recorde nenhum registro, ele apresenta apenas a interface básica dele, sem acesso a registro e sem acesso aos dados do objeto que eu esteja navegando. Então eu vou demonstrar melhor acessando algum objeto padrão do Salesforce. Vamos para lá para o Opportunities, por exemplo. Quando eu acesso uma oportunidade, vamos acessar teste 1. Eu estou dentro da record page, tá? Então o inspector ele já trabalhou essa record page aqui, já identificou o registro e quando eu clicar ele vai puxar algumas informações. Olha só, ele puxa a informação do objeto em si, o label do objeto, o API, o label e o ID do record, ok? Então esse ID é do record, o record ID que você pode ver aqui em cima, é a mesma coisa que está aqui em cima. Primeira funcionalidade que a gente pode ver é identificar o ID, né? Mas isso é muito pouco para o que a gente está falando agora. Então vamos ver mais funcionalidades do Inspector que pode aparecer nessa telinha aqui básica, tá bom? Então, desculpa, vou puxar para cá. Quando eu clico em Show All Data, vai mostrar todas as informações do registro que eu esteja acessando, tá bom? Então, tudo que está aqui é daquele registro que eu estava lá, da oportunidade teste 1. A gente pode identificar aqui o Account ID, o amount da oportunidade, campanha, todos os campos, estejam eles disponíveis ou não no layout de página. Essa é a primeira vantagem. Ou seja, se eu estiver trabalhando dentro do Salesforce, deixa eu partir para lá de novo, para vocês verem, tá? Login, panelas, Salesforce. Se eu estou navegando dentro da minha organização e eu preciso acessar alguma outra informação que não esteja contida no layout de página, eu posso utilizar o Inspector para identificar essa informação diretamente através dele, tá? Então tá bom. Aqui tem todos os campos, mas beleza, Guilherme, apesar dos campos, isso não é tão útil assim. A gente pode também editar todo esse registro através do Inspector, mesmo os campos ocultos no layout de página. Como é que eu faço isso? Eu posso, por exemplo, editar esse campo, clicando 2 vezes nele, tá vendo? Eu posso alterar o amount da oportunidade, passar para 2.000, clicar em Save, já vai tratar como committed na database do Salesforce, ou eu posso editar o registro completamente clicando aqui, olha, no Edit. E aí, todos os campos editáveis estarão disponíveis para edição. Lembrando, estejam eles disponíveis ou não no layout de página. Então, essa é a grande funcionalidade de edição de registro do Inspector. Eu posso fazer qualquer coisa aqui dentro desse registro. Ele vai respeitar as validation rules, vai respeitar tudo dentro do seu Salesforce, tá? Então, se tiver algum flow, por exemplo, processo de automação por trás, quando você atualiza um registro, um record triggered flow, ele vai disparar quando eu atualizo aqui. A mesma coisa que eu editar esse registro dentro da plataforma. Só vou acessar aqui a oportunidade, por exemplo, para a gente ver, tá? Então, beleza. Essa é a primeira funcionalidade. Consigo também identificar todos os relacionamentos dentro, no caso, eu estou no registro do objeto oportunidade, todos os relacionamentos aqui embaixo eu consigo visualizar. Posso simplificar essa visualização, selecionar os campos que eu posso visualizar, por exemplo, eu quero ver só o label do campo e o field. Beleza, vai estar tudo disponibilizado aqui em cima, o label e o field name, ok? Então eu clico de volta, olha, label e field name. Quero ver mais informações, como tipo, valor, help text e description, que ficam, basicamente, help text fica disponível para quando você passa o mousezinho no i. E o description você só vai ver quando está na área administrativa da sua organização. Então essa é outra vantagem quando você está acessando por aqui o Inspector através do seu registro, tá? Deixa eu acessar a oportunidade para vocês verem a diferença. Bem, outra funcionalidade que eu tenho é de clonar, apagar o registro diretamente da base, clonar ele. Quando eu clico em clonar, ele aparece tudo identicamente ao registro que eu estou editando, eu posso dar outro nome, por exemplo. Eu coloco 2 aqui, ele vai colocar como uma nova oportunidade de nome 2 na minha organização. Então vamos dar uma olhada, já está criado. Então, eu clono facilmente qualquer registro dentro da minha organização.
Então, primeiro ponto, manipulação de dados, qualquer que seja o campo que esteja ou não disponível no layout de página, ou seja, os campos contidos no seu objeto, ok? Ó, vamos para mais algumas coisas. Eu posso ver dentro do meu objeto, vou fechar essa edição aqui e entrar aqui dentro, tá? Então, dentro do meu inspector aqui, eu consigo ver visualizar os dados. Se eu quiser acessar um record ID específico, eu consigo, e ele deixa registrado os últimos visitados. Se eu quiser acessar a oportunidade, ok, vamos acessar o objeto oportunidade. Eu consigo acessar também. Então, eu clico direto, vai direto para a área administrativa da oportunidade dentro dos campos da oportunidade, ok? Então, essa é outra funcionalidade. Vamos clicar aqui, por exemplo, vamos entrar em, novamente, oportunidade, show all data. Ah, Guilherme, eu posso editar algum campo do inspector dentro dessa edição? Não, somente dados, tá bom? Data only, então o metadata você não consegue editar através do inspector, tá bom? Ele pode ir direto lá para seu Object Manager e tratar diretamente com os fields quando você entra no objeto, ok? Então eu consigo visualizar o registro no Salesforce, eu consigo entrar no Object Setup, Object Manager, dentro do Lightning ou do Classic, ok? Então eu vou visualizar o record dentro do Salesforce, ele vai direto, volta para a minha tela anterior e vê o objeto, né? Eu não estava dentro de um registro específico. Essa é a primeira funcionalidade, visualização, edição, clonagem de qualquer informação dentro do meu dado, dentro dos registros, ou seja, dentro de um registro eu posso editar, clonar e apagar esse registro, ok? Beleza. Outra funcionalidade que eu tenho é exportação de dados, importação de dados, limites da minha organização, download de metadata. Eu posso fazer o download de todos os campos, por exemplo, de um objeto através do Excel, posso salvar numa planilha CSV. Eu posso explorar minhas APIs e o Setup Home, que é a tela de setup. Ao invés de eu clicar aí lá em cima, eu clico aqui. Então vamos partir primeiro para o Data Import. Por quê? Eu vou trabalhar muito aqui hoje com a exportação de dados, tá? Com algumas queries específicas. Deixa eu acessar o meu Excel aqui para mostrar para vocês. Bem, olha só, eu tenho uma planilha em branco, né? Então, nessa planilha em branco, vamos importar uma conta. Ah, eu quero dar o nome de uma conta. O label do field pode ser name, mas eu posso digitar outro nome. Coloco o nome em português, por exemplo, nome da conta, e somente isso. Vamos testar. Nome de uma conta fictícia. Vamos supor que é isso. Como é que eu importo esse dado para a minha base? Eu não sei se tem campos obrigatórios na minha account, tá? Então vamos tentar só importar o nome de uma conta para a base. Eu seleciono os dois aqui no Excel, Ctrl C. Basicamente isso, tá? Eu não preciso salvar a planilha em modelo CSV ou Excel, transformar alguma coisa. Eu só acesso minha base de dados, dou um Ctrl C com o título e com o campo. Se quiser também sem, tudo bem, mas aí pode ser que identifique como header lá dentro do inspector. Então vamos colocar aqui, olha, eu vou dar um insert, eu tenho 4 opções. Insert, update, upsert e delete, ok? Eu vou dar um insert em conta a partir do formato Excel, porque se fosse CSV, ele teria ponto e vírgula, basicamente, ou separado por vírgula. Majoritariamente é separado por vírgula quando você colar todos os dados aqui. Quando eu estou colando do Excel, ele nem vai aparecer aqui dentro desse quadradinho. Ó, só vou dar um Ctrl V aqui e apareceu meus dados que estavam no Excel. Tá vendo? E aqui em cima, eu tenho um mapeamento do campo. Lembra que eu coloquei um label diferente, eu escrevi nome, só que não é esse label que está na minha base. O nome do campo do API que eu tenho é name, né? Então eu posso selecionar, ele já vai dar aqui, ó, name, eu seleciono, ok, tá mapeado. O batch size, qual o tamanho da carga de dados por lote que eu vou colocar? 200 registros de uma vez só, eu posso variar esse batch size aqui.
E a instância que vai processar, eu posso diminuir ela. Geralmente coloco 1 para não causar interrupção na base ou limite excedido. Então você pode manipular esses dados. Por exemplo, um batch size, no caso só estou importando 1 e isso não vai importar, tá bom? Para mim, agora, nesse momento. Então eu posso importar clicando aqui diretamente. Vou clicar um import, vamos ver se vai dar algum erro. Se der algum erro, a gente corrige aqui agora, porque provavelmente está faltando algum campo obrigatório, ou não. Beleza, está aqui, olha. Já deu como sucesso nome de uma conta fictícia importado para minha base. Então é muito simples importar dados. Ah, Guilherme, quero importar dados em massa. Eu já tenho esse nome da conta fictícia aqui, eu vou criar outros. Vamos supor que eu quero importar em massa. Nome, vou colocar nome 2, nome 3, e aí puxar, por exemplo. Vamos importar 150 contas de uma vez só. Eu posso alterar minha label para ficar mais rápido, para eu não precisar mapear. Então, eu seleciono todas as linhas, dou um Ctrl C, vou lá, colo aqui dentro desse quadradinho, clico com o mouse, colo, beleza? Então, todas as contas que serão importadas, do nome 2 até o 154, mapeamento já feito, clico em Import, tá bom? Então, ele vai importar primeiro um batch size, ou seja, 100 primeiros registros, e depois vai importar o restante. Vamos clicar em Import para visualizar isso. Vou importar 153 registros, vai processar, olha, processou o primeiro lote, já foi o segundo, porque foi muito rápido, né? Porque só tem nome, então nem demora tanto. Como eu visualizo o que foi inserido? Basicamente, eu, Guilherme, eu salvo tudo que eu importo, ou deleto, ou faço um upsert na base de dados. Você copia aqui, olha, copy Excel format, vai para o seu Excelzão de novo. Isso daqui é o que eu importei? Beleza, vou criar uma nova abinha e colo aqui, todas as informações já vêm preparadas, olha. Deu sucesso em todas, ok? Então está tudo bem sucedido. Qual é a mensagem? Se tivesse erro, apareceria uma mensagem de erro aqui, tá bom? Então, beleza, importados. E a importar, suponhamos. Então, tudo que eu tentei importar foi importado, ok? Posso visualizar o registro lá no Salesforce, então, ó, View in Salesforce. Posso clicar com o botão direito para abrir uma nova guia. Aí eu vou ver o registro já importado dentro da minha instância, da minha organização. E está aqui. O único detalhe que tem vai ser o nome, né? Eu não importei mais nada. Beleza. Eu tenho o nome da conta, mas eu quero adicionar, por exemplo, um telefone e vamos adicionar também o tipo. O tipo, vou colocar prospect aqui, tá? Para algumas contas. Tenho aqui já o ID, ok? Das contas que eu importei. Então, para essa conta, nome 2, eu quero fazer um upsearch, tá? Então, do type, vamos supor, eu tenho esse ID da conta 2, né? Eu vou selecionar somente essa conta 2, vou colocar em uma nova planilha aqui, vou excluir essa informação e deixar o ID, ok? Ok, eu tenho o nome da conta, não preciso desse nome, somente para minha referência nesse momento. Eu vou colocar o tipo, type, e telefone. Bom, vou colocar o meu telefone aqui, ó, 55279977779066, o tipo prospect, né, que eu falei, prospect. Como é que eu importo isso? Isso daqui eu não estou atualizando. Posso atualizar? Posso. Se eu quiser, eu posso colocar nome 2, atualizado, por exemplo. Beleza? Então, o mesmo campo eu vou atualizar. Eu preciso do ID para que eu faça um upsearch na minha base de dados. Copio todas as informações, vou lá no Data Import, né? Eu posso acessar novamente aqui se eu quiser, ó, Data Import, vou em contas, seleciono uma ação do tipo update, tá? Porque eu não vou colocar o upsert porque eu não tenho novos dados para inserir na minha base. Se eu tivesse um novo dado, eu iria em upsert, que aí atualizaria os dados existentes e inseriria os dados novos. Então, o update, account, vou colar aqui a minha conta, ó. Então, prospecting, o nome, o telefone e o nome atualizado. Clico em import, já está tudo mapeado, porque eu coloquei os campos exatos. Se tiver um campo diferente, eu posso escolher um outro campo aqui, ok? Mas, nesse caso, vou dar um import para fazer o update. Beleza, update bem sucedido. Vou acessar o meu ID em uma nova aba. Opa.
e vamos ver se o nome foi alterado, o telefone foi inserido e o tipo foi alterado. Ó, o telefone está quebrado, que era muito maior, né? Como é campo numérico aqui, ficou quebrado. E tipo prospect e o nome da conta atualizado. Então, facilmente eu faço um update dos dados da minha base através de um Ctrl+C, Ctrl+V ali no Inspector. Muito melhor do que acessar dentro do Data Manager Wizard ou Data Loader, né? Então, fiz o upsert de uma base de dados. Posso fazer o upsert de mais dados? Pode sim, você pode fazer de quantos você quiser, até 2.000, que é o limite do Inspector ali, você vai fazendo por batches, se quiser, tá? Por lotes. Então, essa é outra funcionalidade. Importar dados, upsert e update. Como é que funciona o upsert? Vamos atualizar novamente o telefone aqui, vou colocar 997779066. Vou fazer uma atualização desse telefone novamente, desse outro ID, e vou colocar uma conta upsert, só para a gente ver. Então, eu estou atualizando o registro, deixando o ID em branco, colocando o prospection aqui também. Eu coloquei errado o campo. Corrigir. Prospecting. Beleza. Então, eu copio. Então, eu tenho um dado novo, que é esse daqui, né? Conta upsert, e um dado que vai ser atualizado. E nessa atualização de dados, eu tenho que selecionar o upsert. O meu objeto vai ser o account. E eu colo aqui os dados, olha. Um ID do objeto, o registro já é existente, e como o outro não tem ainda o ID, eu vou clicar em Import. Clico em Import, processando, e aqui está. Dado atualizado, o ID não muda, obviamente, e o dado inserido, o ID está aqui. Vamos ver dentro da instância se está correto. Beleza, conta upsert inserida na minha base de dados. Então, eu acabei de criar uma conta em 1 segundo, beleza? Então, essa é a grande diferença do Inspector para importação, upsert de dados e update de dados. Então, o update, a gente tem duas formas de fazer o update dentro do Inspector, né? Eu clico aqui do lado, lembra que o Inspector aparece aqui do lado, clico em Show All Data, que exibir todos os dados, e a partir daqui eu posso atualizar as informações que eu queira. Por exemplo, description da conta. Vou atualizar, conta teste. Eu tenho um update através desses campos, clico em salvar, já está committed to the base, e a outra forma é clicando aqui, atualizando todos os campos, e a última forma é através do update, ok? Então essas são as funcionalidades. Então eu falei de clonagem de registros, edição de registros, importe para o banco de dados, simplesmente através de uma planilha do Excel, update e upsert, beleza? Então vamos passar para a mais querida de todas. Deixa eu passar para a minha apresentação novamente aqui. Então, acabamos de ver como é que funciona o Inspector, né? E agora a gente passa para o que é SOQL, SOQL. Então, SOQL é Salesforce Object Query Language, ou seja, é uma query que é uma linguagem para extração de dados dentro de objetos na plataforma do Salesforce, tá? Vou até passar um slide para que vocês possam ver. Aqui está uma descrição breve. Então, o SOQL, similar ao SQL, é uma linguagem de consulta muito similar. Você não pode fazer alguns selects com asteriscos no banco de dados, porque o banco de dados do Salesforce é compartilhado. Então, eu não posso fazer um select all, por exemplo, no banco de dados da Salesforce. Imagina você fazer um select asterisco de todo o seu banco de dados. Como o meu banco de dados é compartilhado, a linguagem é um pouco diferente. Por isso que a Salesforce determinou fazer uma outra linguagem que se chama SOQL, que trata sobre objetos dentro da plataforma. Então, a gente faz consultas na base de dados, selects na base de dados, através de objetos, ok? Registros dentro dos objetos. Então, eu seleciono um objeto e faço a extração. Posso fazer um join? Pode. Pode também, dentro da mesma consulta. Mas eu não consigo consultar vários objetos de uma vez só. Por isso que é simplista aqui dentro do Inspector, tá? Vamos falar só dentro do Inspector.
Ela é utilizada para acessar e manipular dados na plataforma Salesforce, permite recuperar informações de objetos padrão e personalizados, ou seja, qualquer objeto, realizar buscas relacionais e filtrar, classificar e agrupar dados. Ou seja, em uma consulta rápida, você pode criar um relatório dentro do SOQL. Você pode usar o Workbench. Nesse caso aqui, a gente vai usar o Inspector, que é uma ferramenta mais simples, que é uma ferramenta imediatista para quem está trabalhando dentro da plataforma, tá? Vou dar uma pausa para tomar um café aqui. E, por enquanto, alguém tem alguma dúvida até aqui? Porque a gente vai começar a exportar dados, tá, gente? E aí é a parte principal do evento. Quem tiver dúvida, pode falar. Guilherme, eu tenho um inspector aqui, já no Chrome, mas ele não aparece, esse íconezinho do lado, onde você clica, ele não aparece para mim, essa setinha, entendeu? Eu estou aqui com o inspector, porque teve um exercício aí que eu baixei, mas não aparece o linkzinho para eu clicar nele, aqui do lado direito, no canto superior direito da tela, onde você clicou e que te deu aquela telinha com o objeto, com tudo direitinho. Você acessou sua organização? Sim. E você ativou a sua extensão? Olha só, extensões você tem aqui em cima, né? Ela tem Isso. que estar ativa, ok? Tá, deixa eu ver aqui. Extensão. Inspector. Você Pode clica ler. em Inspector e clica em ativado. Beleza? Ah, tá Tá? ativado. Tá Tá? ativo, tá. E não apareceu. E não apareceu lá. Mas tudo bem, vamos seguir. Beleza. Qualquer dúvida, depois eu posso te dar um apoio maior, Tá, Juliana. claro. Mas tem que aparecer isso daqui quando você faz o login, se a extensão estiver ativada e, obviamente, se a extensão for do Chrome ou Firefox, se você estiver utilizando, tá bom? Tá. Para instalar o Inspector, a Ana está perguntando, Ana, o Inspector é uma extensão do Chrome ou do Firefox. Eu coloquei um link aqui, olha, tá até aqui no chat novamente, que eu vou disponibilizar. Você entra aqui, essa é a página principal, e aqui tem, ó, instalar no Chrome ou instalar no Firefox, tá? Tem o Git todo aqui do Soren Crabe, aqui o nome da pessoa, eu esqueci o nome do rapaz, mas é isso mesmo. Então você clica aqui, add to Chrome, ele vai partir para a página, eu vou até clicar aqui, mas o meu, no caso, não vai porque já está instalado, tá? Mas é basicamente isso aqui, olha, se eu remover e instalar de novo, vai aparecer um install, adicionar extensão no seu Chrome, ok? É assim que instala, você não precisa configurar mais nada, beleza? E ele já vai ter acesso a todas as suas organizações. Então vamos lá. Agora foi, Guilherme. Foi? Faltava algumas permissões lá embaixo, e aí eu ativei todas e agora apareceu. Ah, que bom. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, óbvio que eu não vou dar aula de SOQL aqui, tá? Eu vou falar das minhas queries prediletas e as que eu mais uso. Eu trabalho muito com CPQ, que tem muitos registros, muitos campos relacionados, então eu preciso extrair dados, por exemplo, se eu tenho price rules, se eu tenho product options dentro de um bundle, então eu trabalho muito com relacionamentos aqui dentro. Eu vou passar as minhas prediletas. Vou falar do básico também, claro, mas as minhas que eu prefiro, acho que todo mundo aqui, quando visualizá-las, vai ter interesse também nelas, tá? Primeiro, select é a principal. Então, select é a seleção de dados dentro da plataforma. Eu posso estar falando uma língua meio óbvia para muitos, tá, gente? É porque tem gente iniciante, tem gente intermediária, tem gente avançada aqui na reunião, pelo que eu vi. Então, o select é o primeiro comando que você utiliza. A sintaxe de uso é o select, a sintaxe básica, tá? Select, o campo, from, que é de onde, e o objeto. Basicamente é isso, tá? Então é select, campo, from, que é de onde, objeto. Então vamos ver rapidamente aqui como é que ficaria a minha sintaxe. Se eu entrar no e onde eu extraio isso, né? Então no inspector, na setinha novamente, a gente vai lá no Data Export, ok? Vai surgir a query aqui em cima. Como é que funciona isso daqui tudo? Olha, eu tenho
a query, as minhas principais queries, as queries que eu já utilizei, query history, e as queries que eu posso salvar. Eu posso ir adicionando queries aqui. Ou seja, se eu tenho umas queries prediletas, eu salvo elas, substituo, por exemplo, where ID igual a alguma coisa, eu só substituo o ID para extrair alguma coisa de uma conta. Então eu posso ir salvando as queries, tá bom? Então vamos lá. E você pode incluir dados apagados ou arquivados também da Salesforce na sua query, tá? Lembra que tem um campo específico quando o record is deleted, né, e ainda não foi totalmente apagado da base, ele só marca um campo lá. Is deleted, yes, aí true, né, boolean true. Então, quando esse registro ainda está na base ou está arquivado, ele pode ser extraído aqui na nossa query também. Nesse caso, eu não vou extrair, não, tá? Eu vou deixar uma query simples para itens que estão disponíveis, como se tivesse na minha organização. Então, select, primeira palavrinha. From, select o campo, na verdade, né? Como é que a gente pode trabalhar para facilitar? Eu coloco select em uma linha e o from em outra. Tá? Eu posso escrever em maiúsculo, minúsculo, enfim, vai funcionar de qualquer jeito. Tá? Então, from, eu já posso escolher um objeto. Vamos escolher um objeto aqui, opportunity, por exemplo. Beleza? E o campo. Vamos lá, name from opportunity, tá? Então, o name from opportunity. O que vai fazer? Ele vai extrair todos os nomes de oportunidades. Está aqui, a minha primeira query. Uma query muito simples, tá? Então, from e name. Tá, eu posso selecionar mais campos? Tem uma maneira mais dinâmica de aparecer? Olha só que interessante. Quando eu digitei o meu from aqui do objeto, ele já aparece os campos desse objeto que eu posso selecionar. Os campos da oportunidade. Eu tenho name, como é que eu coloco mais campos na minha extração de dados? Eu coloco uma vírgula, eu quero o name da oportunidade, eu quero o account também, o account ID, depois eu coloco o relacionamento. Account ID, eu quero o valor, amount, eu quero saber o close date, por exemplo, tá? Então eu vou ter o nome da oportunidade, o account ID, o amount, o close date, from opportunity. E vai extrair. Olha só que bacana. Eu já tenho todos os dados, tenho 35 registros na minha organização, por isso são poucos, né? Posso copiar para o Excel. Vamos lá no Excel novamente, olha só como é que fica no Excel. Vou deixar nessa planilha mesmo. Dou um Ctrl V aqui. Quando eu clico em Copy to Excel, ele já vai estar aqui dentro do meu Ctrl C, tá? Como se eu tivesse dado um Ctrl C. E eu dou um Ctrl V aqui. E todos os dados estão aqui dentro. Então, todos os dados da minha organização estão aqui, olha. O ID da minha account. Veja que eu não extraí o account, o Opportunity ID, né? Isso é uma falha. Então, eu tenho o primeiro campo, majoritariamente é bom extrair com ID. Então, ID, name, da oportunidade, account ID, amount, close date, from opportunity. Beleza, tem uma extração, ó. O ID, posso copiar novamente, vou colar por cima aqui para não ficar uma informação incompleta. Extrair todos os dados, quero fazer uma atualização em massa, agora fica fácil para mim, né? Eu tenho o ID da minha oportunidade, o nome dela, eu quero padronizar todas as oportunidades, é só alterar o nome, ou colocar um close date mais para frente, enfim, posso fazer qualquer coisa aqui, tá? Esse campo, inclusive, é valor. Beleza. Essa é a primeira funcionalidade. E aí, eu tenho uma select aqui, que é o fields. O que significa fields? Quando eu digito algum select, eu posso ter várias opções dentro do meu select. O fields é uma delas, fields all, field custom e field standard, tá? Então vamos partir para lá novamente. Eu tenho até aqui uma queryzinha para demonstrar para vocês, olha só. Posso partir aqui, ó, select, campo. Qual campo que eu quero e de onde? Vamos colocar aqui um campo da oportunidade. Isso é da account mesmo, para ficar mais fácil. Account, o nome, o ID e fields custom. O que isso significa, por exemplo, Guilherme? Eu tenho 3 opções, lembra? Fields all, fields custom e fields standard. O que isso significa? Em um objeto da minha organização, eu posso ter campo padrão e campo standard. Eu posso extrair todos os campos, apenas os campos padrões. Vamos deletar esse daqui.
Apenas os campos customizados, ou seja, que eu criei ou tem na minha organização instalados através de um manager ou um managed package, posso. Fields custom from account limit 200. E aí, quando eu faço uma extração em massa dessa assim, eu preciso utilizar esse carinha aqui, o limit. Eu só consigo extrair todos os campos de um objeto, ou seja, todos os registros eu não consigo. Todos os campos se eu usar um limite de registros, tá? Eu vou colocar um limite aqui de 10, por exemplo. O limite máximo são 200, tá, gente? Então, eu vou colocar 10. Então, o que eu vou extrair aqui? Todos os campos customizados da minha conta, do meu objeto account. Então, exporto e olha só que legal. Tenho todos os campos que eu criei na minha organização no objeto conta. 10 registros apenas que eu pedi para extrair, mas pelo menos eu posso visualizar. Guilherme, tem um jeito melhor de eu ver todos os campos do meu objeto? Aí tem esse carinha aqui, olha. Exibir todos os campos, tá vendo? Do account object. Quando você clica nele, lembra lá na minha apresentação inicial, quando eu seleciono o objeto, ele entra também nessa telinha. Mas eu posso entrar aqui, olha, e vai aparecer todos os campos do meu objeto, tipo do campo, label, field API name, e eu posso selecionar mais coisas também. Help text, description, posso selecionar os valores, aí ele vai quebrar por linha de algum pick list que esteja existente, enfim, tudo personalizado aqui dentro. E o que eu faço com essa informação, por exemplo? Básico, tá? Tô aqui num objeto, posso selecionar tudo, por exemplo, beleza, dou um Ctrl+C aqui, vou lá para o meu Excel, tenho todos os campos salvos no Excel do meu objeto account, olha, bacana. O tipo, se tem help text ou não, description, todos os objetos. Eu trabalho muito assim, seleciono tudo, copio para cá, porque todos os objetos da organização estão lá, beleza? Então aprendemos um pouquinho sobre exportação e manuseio de um objeto, tá? Então vamos para outra query. Fields custom, eu posso combinar fields aqui dentro, olha. Por exemplo, se eu clicar aqui novamente, eu vou extrair os 10, vamos colocar 200, que é o máximo, todos os campos customizados. Posso também colocar alguns outros campos padrões aqui, ó. O ID, name, vou colocar count source, por exemplo, tiro a vírgula, fields custom. Opa, tira a vírgula. Deixa eu colocar a vírgula aqui. E mantém a vírgula e extrai todos os campos customizados, mais os campos padrões que eu queira ver na minha organização, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer também. Eu quero todos os campos. Vamos pegar um campo aqui customizado, por exemplo, Reforce Academy Priorities. Eu exibi. Posso extrair todos os campos standard. Fields, standard, beleza? From account limit 200. E aí ele vai mostrar todos os meus campos padrões da minha organização aqui na minha extração de dados, ok? Dos 200 registros que eu extraí. Como eu estou usando todos os campos, eu tenho que usar limite, beleza? Então, posso adicionar algum custom field antes aqui? Mesma coisa, funciona, tá? A recíproca é verdadeira se eu utilizar standard ou custom. Posso digitar aqui o campo que eu extraí lá, coloco uma vírgula, ó, vai Reforce Academy aqui. Aparece os campos aqui embaixo também, tá, gente? Olha, eu vou selecionando um campo customizado e já clico em outro para, se eu quiser, billing headers, mas como já tem todos os campos padrões, ele vai extrair tudo. E aí, ó, o meu campo personalizado está aqui na frente. Posso adicionando outros campos que eu queira ver. Reforce Academy, Number of Locations, enfim. Posso colocar quantos campos forem aqui na minha extração de dados. E todos os campos estarão. Lembre-se sempre da vírgula, que eu sempre esqueço. Export. E todos os campos estarão aqui. Primeira query, essa que é muito utilizada. E a última de todos desses select fields é o select fields all, que até aparece aqui embaixo, ó, from account limit 200. E aí ele vai extrair todos os campos da minha organização, tá? E tá aqui dentro, ó. Se eu marcar aqui, include deleted, vai também ter o is deleted equals true aqui, se eu tiver algum dado apagado, ok? Então eu extraio todos os campos.
Isso é muito fácil para a gente colocar no Excel. Eu quero saber de todos os campos também. Você copia para o Excel e vai na sua pastinha lá do Excel, pronto, já tenho todos os campos aqui, ó, da minha conta. Quero transpor isso, trabalho muito assim, vou colar especial, por exemplo, colar especial, transpor valores. Eu tenho uma lista de todos os campos do meu account, bem aqui, ok? Então, é bem fácil você trabalhar com o manuseio de metadado também aqui, se você não for utilizar dados, tá bom? Vamos partir para outro select, tá? Então, as queries, lembrando, as queries são de select, tá? Então, select fields all, a gente passou, conheceu um pouquinho. A gente tem o select combinado com where também. O que isso significa? A condição where, eu posso fazer um select de algum campo onde a oportunidade, nesse caso aqui, para o objeto oportunidade, onde alguma condição seja atendida, combinada com algumas lógicas aqui, like, and, or, por exemplo, not, tá bom? Então, eu tenho essa combinação de lógicas que eu utilizo na minha função where. Então, vamos testar isso. O que isso significa? Vamos lá de novo, na minha organização. Vou dar uma pausa. Alguma dúvida, gente? Estou acelerando aqui para tentar mostrar tudo nessa uma horinha que a gente tem. Guilherme, tem umas dúvidas no chat. Veio um mix sobre manipulação. Manipulação de dados, sim, Hernandes, mas não com o Inspector, né? O Inspector, na Trailblazer Community, tem uma Trailblazer Community do Inspector que tem também. Mas para essas queries, a gente tem sim. Eu vou até passar para vocês depois, eu coloco lá, quando eu finalizar o evento, as principais queries está no help da Salesforce, e também tem algumas trail mix para as queries. Nem todas funcionam dentro do Inspector, tá? Por exemplo, contar, utilizar uma query, um select count com 2 parênteses, ou seja, contabilizar todos os registros de um objeto. Ele não vai contabilizar no Inspector. O Workbench funciona. Mas se você contabilizar os registros que estão contidos em um determinado campo, aí funciona. Então tem algumas particularidades para o Inspector, tá bom? A Eline já está até nativa aí. Valeu, Eline. Quando você marca Use Tooling API, aqui, posso falar que eu não sei? Eu nunca fiz uso? Depois eu pesquiso e faço alguma utilização, tá? Se alguém souber, quiser abrir o microfone aí, pode falar. Mas eu, particularmente, nunca fiz uso dessa opção aqui, ok? Mas realmente nunca fiz. Bem, vamos lá. A gente está falando do select where, né? Vamos fazer um select where aqui, por exemplo. Vamos zerar a minha query, tá? Para escrever uma query, select. Primeira frasinha, primeira palavrinha, sempre o select. Vou colocar um name de uma conta, name, from, lembra do from, eu posso colocar em outra linha, não tem problema, tá, gente? Tem desenvolvedores aí que gostam de trabalhar com queries escritas por linha para cada condição lógica, enfim. From o objeto, vamos continuar com account, né? Lembra que account, quando você digita o objeto, já aparece os campos ali em cima, tá? Então, nome da conta, e aí eu posso utilizar minha condição lógica, where. Então lembra, primeiro tem que selecionar de alguma coisa onde alguma coisa seja atendida, tá? Se eu utilizar o where antes do from, não vai funcionar porque não tem lógica nisso, né? Então é como se você estivesse escrevendo um texto coeso e coerente, tá bom? Então o where aqui, eu posso colocar, where, name, onde um campo, por exemplo, name da conta, tem até o campo aqui, name, o name seja, e lembra que eu mostrei que eu posso utilizar like, and, or, vamos colocar like, que é uma condição que seja parecido com alguma coisa, como se fosse like mesmo, isso é até uma particularidade do Salesforce para SQL. O like é que você pode colocar uma condição que pareça com o que você esteja buscando na sua organização, tá? Então, like, eu tenho até aqui não sei, eu tenho contas aqui que começam com P.
Se eu utilizar o P, ó, selecionar campo, somente o name aqui da minha conta, name, vamos colocar o ID também para a gente identificar esse ID, salvar depois, e create date, sei lá, create date. 3 campos, então serão 3 colunas aqui embaixo, do objeto conta, onde o name comece com P, tá? Para eu começar e ver tudo que venha com P depois, eu coloco o sinal de porcentagem, percentual aqui. E fecho com esse carinha aqui, que é uma aspas simples, tá? Apóstrofo, né? No teclado aqui, deixa eu alterar a língua do meu teclado, porque eu não estou identificando. Beleza. Ok. Então, todas as contas que comecem com P. Então, vamos ver se funciona aqui, com esses 3 campos extraídos. Beleza? Então, olha, na minha base de dados eu tenho uma conta que começa com P, que é Pyramid Construction Incorporation. Então, tenho essa conta. Os campos que eu extraí, beleza? Se eu digitar que começa com A, vai extrair todas as contas que começam com A. Eu não tenho nenhuma na minha organização. Então, eu posso ir tentando aqui com B, se você tiver alguma condição, né? B, beleza? Então, o like, eu posso utilizar essa condição de texto aqui dentro do like, tá? Ok? Posso combinar também com o meu like alguma outra condição? Se o nome começa com B, que interessante, eu preciso extrair da minha base de dados se começa com B ou P. Coloco or, em inglês, né? E aí eu digito novamente aqui, E, percentual, tá? Fecha apóstrofo. Então, B ou P. E extrai. Opa, o que eu digitei? Não está extraindo, né? Deixa eu ver aqui, gente. Where, name, like, B ou P. Não sei porque não está indo. Aí lascou tudo. Você tem que repetir o like. Tá. Perdão, meu jovem. Como é que eu não repito? Name, like, pô. Condição básica, né? E, or. O nome não pode ser 2 nomes que iniciam das 2 condições. Obrigado, gente. Eu viajei na maionese aqui, né? No dito popular. Então, uma condição e a outra. Obviamente que eu tenho que digitar a condição completa aqui para dar, né? Então, ou o nome. Posso ir colocando outras condições aqui, e, ou, em, beleza? Então, vamos continuando aqui. Alguma dúvida? Quem respondeu, Leandro? Fui eu, Marcos. Beleza, Marcos. Obrigado. Então, temos essas 2 condições. Posso utilizar campos de valor também nessa extração. O like, não. O valor, a gente pode colocar algum valor específico na condição que eu estou olhando, tá? Data, valor ou dias. Você lembra quando eu iniciei aqui? Eu tenho uma bem legal, uma query legal aqui, ó. Selecionar o ID, name, né? Da oportunidade. Vamos colocar uma mouth aqui também, junto. Vamos pagar a vírgula. Lembra que separação de campos é por vírgula e quando você entra em uma outra lógica, você não coloca vírgula. Da oportunidade, onde o close date seja maior do que os próximos 15 dias. Isso daqui é bem legal. Next, 2 pontos, 15 dias. Eu tenho várias condições para isso, tá? A condição aqui, next and days, eu posso utilizar months também, depois eu passo uma tabelinha para vocês as condições de datas. Eu posso exportar. No meu caso, eu não tenho nenhuma aqui, porque minha organização é zerada, tá? Então, eu acho que eu não tenho nenhuma mesmo aqui. Deixa eu colocar 1000 dias. Os próximos 1000 dias. Nenhuma. Então, isso daria oportunidades fechadas nos próximos 1000 dias na minha organização. Como eu não tenho, nenhuma foi filtrada, tá bom? Então, eu posso utilizar essa funcionalidade também, ok? Não tem ponto hoje, Marcos e Ana aí, ó. Bem, posso utilizar outras informações de calendar. Então, é bom vocês visualizarem, depois do material que eu mandar, as funções que eu posso ver aqui dentro dos next, last. Tem várias funções para trabalhar com datas. Eu não vou tomar esse tempo aqui, porque o evento é curto, tá? Então, eu vou partir para outra condição lógica. Vamos lá.
Operadores lógicos que eu posso utilizar na minha query, olha. Se uma condição é igual, lembra que eu utilizei ali algumas condições, and, or, not, enfim, aquelas ali são outras condições do where, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma condição, operador igual, ou seja, o nome igual a alguma coisa, o valor diferente de, valor menor que, menor ou igual. Tem essa colinha aqui, né, uma sheet para vocês, eu vou disponibilizar. Então, a gente utilizou like, semelhante, né, verdadeiro se o campo corresponder aos caracteres da string especificada, ou seja, eu coloquei o Coringa ali para demonstrar para vocês que tudo após um determinado caractere eu tenho que procurar, ok? O in para condição dentro de um pick list, por exemplo, que não esteja, então eu posso selecionar alguns campos dentro de um pick list, se in seja o type prospecting e closed one, numa oportunidade, por exemplo, ou not in, que não seja closed one e closed loss, por exemplo, posso colocar também. Então eu abro parênteses e coloco as duas condições, os valores do campo pick list que não estejam presentes. Para multi-pick list, é isso daqui, incluir e excluir, includes e excludes, ok? Então, essa tabelinha aqui eu vou disponibilizar para vocês ficarem com a colinha na mão também, igual eu tenho sempre, tá? Uma outra condição é o group by. Group by, a gente pode utilizar alguns operadores lógicos também, que estão somatórios, sum, max, count, mais rollup. Utilizo muito o count e utilizo também o sum. No máximo eu não utilizo muito, tá? Então, por exemplo, aqui está uma queryzinha aqui, olha. Select type industry count, aí o count vai contabilizar o nome campo, tá bom? Posso dar o nome para a coluna que eu esteja colocando. Nesse caso aqui, ó, o quantidade, que é o nome que eu dei aqui em português, do objeto conta, agrupado por fazendo roll-up no tipo e na indústria. O que é isso, né, Guilherme? Vamos lá. Bom é visualizar na prática, né? Vou colocar exatamente essa query aqui para a gente testá-la, tá? Estou colando a query. O que essa query quer dizer? Vou selecionar tipo, setor, contabilizar por nome, ou seja, como na conta eu não tenho nome branco, o nome vai estar preenchido. Vou contar quantos nomes tem em uma coluna específica chamada quantidade. Posso dar outro nome também, quantidade, enfim. Do objeto, from, vamos colocar em maiúsculo aqui para a gente identificar, from account, agrupado fazendo um roll-up, como se fosse um roll-up summary, tá? Porque a cada tipo de setor e indústria vai ter um roll-up, tipo em indústria. Vamos exportar. E olha só que bacana, já criei um relatório aqui, tá? Então eu tenho 156 contas cujo tipo e indústria, tá? O roll-up, ele aparece numa linha após todos os campos, tá? Então vamos pegar o prospecting aqui que fica mais claro, tá? Prospecting, eu só tenho dois, o prospect e a industry tá zerado. E aí, numa linha de baixo, ele mostra o somatório. Se tivesse dois, ele mostraria. Igual nesse daqui, ó, customer. Eu agrupei por tipo, porque eu coloquei primeiro o tipo, e o industry, que é o setor, né? Então, customer channel, biotechnology, eu tenho uma conta. Customer channel, construction, eu tenho outra. Consultoria, eu tenho outra. Transporte, eu tenho outra. O somatório dessas quatro aqui, que a lógica tende para as quatro, é 4. Ele mostra numa linha separada. Então eu já tenho como se fosse uma tabelinha dinâmica. O mesmo para aqui em cima, ó, Customer Direct. Tem 1, 2, 3, 6, 7. E o somatório aparece aqui. Em branco eu tenho 156. Posso alterar isso aqui, o tipo, o roll-up para colocar industry apenas e depois o type? Posso também, tá? Então eu coloco aqui e aí ele vai agrupar por tipo primeiro e depois industry. Então ele vai acumulando para cada tipo, né, da oportunidade e colocando a indústria aqui. E a quantidade, ok? Bem simples, nada complexo, para fazer o roll-up. Então eu construo alguns relatórios muito fácil utilizando o roll-up, tá bom?
Alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos para a próxima query. Group by, muito simples, né? O order by é muito utilizado. Como é que é a maneira de utilizar o order by? O order by, eu coloco o campo que eu desejo organizar a minha lista de extração de dados, de forma ascendente ou descendente. Se tiver algum registro nesse campo que não esteja preenchido, ou seja, se tiver algum dado não preenchido, ou seja, eu tenho vários registros cujo dado não está preenchido, eu posso organizar esses dados não preenchidos para aparecer no início ou no final da minha lista, tá bom? Então é assim que funciona, olha. Vamos pegar essa query aqui e colar lá para nosso tempo caber dentro da apresentação. Eu tenho aqui, ó, select, name, account name, amount, estou selecionando do meu objeto oportunidade, tá? Deixa eu melhorar a minha query aqui, que está muito bagunçada. Só um minutinho, passar para baixo. Colocar o where em letras. Ah, beleza. Então, estou selecionando. O que eu seleciono? Os campos. O último campo, depois do último campo não tem vírgula. Da oportunidade, onde o amount não esteja nulo e seja ordenado de forma decrescente, ou seja, o maior primeiro por menor, ok? Vou fazer um export aqui. Então, olha só. Todas as oportunidades da minha organização, cujo amount não seja zerado e sejam organizadas de forma decrescente. E aí está aqui a minha lista, ó. Quais campos que eu estou extraindo, name, account name, amount, vou colocar o close date aqui, que é muito importante. Tá fechado? Posso colocar várias condições. Então, aqui eu já coloquei uma condição do operador lógico, tá vendo? Eu quero saber todos os operadores que estão nulo, vou chamar a atenção dos meus representantes de vendas, porque eles não estão colocando uma oportunidade com valor preenchido. Beleza, posso colocar e tiro o order by, por exemplo, e faço um export. Nesse caso eu não tenho export, beleza? Então é basicamente assim, tá? Onde o amount seja nulo, is null, tá? Então, o igual aqui, diferente, o diferente pode ser utilizado com sinal menor e maior também, tá? Se vocês clicarem, olha, vai aparecer. Eu posso colocar um amount, um operador lógico, maior do que, tá vendo que é tudo 1000 aqui? Eu vou colocar maior do que 1000, por exemplo, maior do que 1000. Organizado de forma decrescente. E aí só vai aparecer as duas cujo valor seja maior do que 1000. Beleza. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Vai estar pior o áudio aqui, porque o meu headset acabou a bateria, tá? Para não atrasar, eu vou continuar sem. Vamos lá. Então, eu posso ordenar maior ou igual a 1000, por exemplo, ou somente igual a 1000. Eu posso utilizar todos os meus operadores lógicos dentro da minha condição, da minha query aqui. Ok? Então, ordenado de forma decrescente. Vamos colocar ascendente, eu coloco o ASCII aqui e exporto. Aí está do menor para o maior. Beleza? Então, eu simplesmente mudo a minha query dessa forma aqui dentro. Vamos passar para outra agora. Relacionamentos. Como é que eu falei no início que eu posso fazer um join ali dentro da minha query do select. Eu posso fazer 2 selects de uma mesma maneira. Ou selecionar campos de filhos, na verdade, pais, com uma condição simples. Vamos lá para
oportunidade, por exemplo. Deixa eu apagar tudo isso daqui para vocês ficarem mais claros. Olha, tá vendo esse campo aqui? É da conta. Deixa eu selecionar. Por exemplo, eu tenho um relacionamento com a minha conta direto, né? Porque a conta é pai é mãe, né? Da oportunidade. Então eu digito account aqui. Tá vendo que aparece? Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu dar uma maximizada. Aparece um pontinho. Isso significa que esse campo se refere ao master detail lookup pai, tá? Então eu clico nele, ó, pá, e vai aparecer todos os campos que estão contidos na conta que está relacionada diretamente à minha oportunidade. E dela eu posso extrair qualquer informação. Posso exibir mais contas aqui, ó, da minha conta. Nesse caso, estava simplesmente o account, eu posso digitar o name da account, né? Name. Posso selecionar mais campos também na account, clico aqui, vamos selecionar outro aqui, last modified date, o que seja, e assim vai. Posso extrair, ou seja, relacionamento direto. A query é bem simples. E aí os campos da query, ó, estão aparecendo aqui, account name e account last modified date, ou seja, a última modificação da conta que está relacionada com essa oportunidade, ok? Então, é bem simples a extração quando um registro é pai do outro. Agora, para filho, é um pouco mais complexo. Não é tão complexo, porque a gente pode fazer um select, olha, diretamente dentro de outro select. O que isso significa aqui? Ó? Eu vou fazer um select de uma conta, onde, vamos tirar esse industrial aqui, select, name, vou colocar o ID também. E dentro deste select, eu posso buscar informações de contatos, porque eu tenho contatos que são filhos da minha conta. Eu posso extrair todos os contatos, por exemplo, para essa mesma extração de dados. Então, vamos tirar todas as condições aqui para vocês terem uma ideia. E todas as queries, todos os operadores lógicos e os operadores de customização podem ser utilizados aqui, tá? Deixa eu só acessar aí. Beleza, ó. Eu sempre esqueço de vírgula, tá, gente? Então, olha só, o que isso está falando? Se alguma conta tiver algum contato aqui, vai aparecer o contato relacionado. Olha, essas daqui tem. Então, o contato da Gene Point, eu tenho um objeto, um contato chamado Frank. Se eu tenho mais de um contato, tá vendo que eu estou puxando somente o last name do context, tá? Então, quando eu tenho mais de um contato, eles vão aparecer aqui do lado. Olha. Davi Cruz, Forbes, está tudo relacionado a outro contato. Se eu clicar direto aqui, eu posso ver esse contato na minha base. Eu consigo fazer uma extração de registros filhos de um registro pai numa mesma query, fazendo um join aqui dentro. Tá bom? Então, isso é muito simples para eu fazer essa extração. Eu posso copiar para a minha tabela do Excel. Vamos lá para o Excel novamente. Crio uma nova aba e aqui estão todos os contatos relacionados às contas que eu tenho na minha base de dados. Ok? Nesse caso, eu tenho poucos contatos relacionados. E aqui estão. Beleza? Então, esta é a última query que eu queria demonstrar para vocês, gente. Tem outras queries aqui, olha, ID, deixa eu puxar essa para vocês darem uma olhadinha. De oportunidade fica mais visual, olha. O valor ID, nome da oportunidade, vírgula, porque são mais campos, tá? Quando você faz um select, posso utilizar mais condições. Lembra que eu tenho que selecionar o objeto novamente, quando eu faço um join, e o join principal, que é o from opportunity. E aí eu posso extrair, por exemplo, todos os line items de uma oportunidade. Nesse caso, eu não tenho nenhuma opportunity products aqui dentro. Eu conseguiria extrair todos. Beleza? Bem, esse é o principal. Agora, deixa eu demonstrar para vocês, por exemplo, eu vou fazer um select aqui. Lembra das minhas contas? Select, name, ID. Deixa eu colocar um from aqui, from account. Okay. Name, ID. Created date.
Beleza, Guilherme, eu quero trabalhar meus dados dentro do Excel. Vou exportar aqui, ó, todas as minhas contas, né? Então, eu criei esse monte de conta aqui. From account, where, sei lá, name, like, vamos colocar percentual no nome, né? Opa. Exportar. Ó, todas essas contas eu criei hoje. O que eu quero fazer com essas contas? Vou copiar para o Excel. Vou lá no Excel novamente. Beleza. Tenho todas essas contas. Como eu criei as contas, cara, eu criei por engano, não quero elas mais. Vou copiar esses IDs aqui, de tudo que eu vou apagar, colocar numa nova planilha do meu Excel. Salvei aqui. Vou salvar. Estou indo rápido, mas vai estar gravado para vocês verem de novo, tá? Salvar como. Vou escolher documentos aqui mesmo. Só uma pasta, né? Opa. Vou selecionar o tipo CSV UTF e deletar. Beleza, salvei, né? Então, eu salvei em CSV o meu formato aqui do arquivo que eu preciso deletar. O que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou entrar lá no dataloader.io, por exemplo. E aqui eu tenho umas funcionalidades, olha. Login with Salesforce, primeiro, eu vou passar esse site para vocês, tá? Deixa eu copiar o endereço do site. Colar aqui no chat. Que é uma ferramenta muito útil também de manuseio de dados, tá? Então, produção, no caso, eu estou numa Developer Edition, então eu vou trabalhar na produção mesmo. Beleza. Aqui dentro eu tenho novas tarefas. Ó, eu verifico o meu usuário, como eu já estava logado, logou direto. Viu que nem precisou de colocar as credenciais. Nova tarefa, e eu tenho a opção de deletar. Delete. E aí, de onde, né, a conexão que eu quero deletar. Eu preciso apagar contas, né? Seleciono o objeto que eu quero apagar nos registros, clico em próximo. Vou selecionar o meu arquivo CSV, deixa eu pegar aqui. Meu arquivo CSV. Aqui. Ele já coloca o cabeçalho, que é o ID, e o dado de exemplo, tá? Então, vou passar para o Select, o próximo aqui. Próximo. E aí eu posso selecionar o batch ou não, tá? Nesse caso, eu vou selecionar um batch de 200, porque eu tenho somente 140, 150, né? Save and Run. E ele vai automaticamente apagar todos os dados que eu quis da minha organização. E já lá vai apagar tudo. Então, é uma forma muito rápida de apagar registros da sua organização. Vamos ver se funciona. Deixa eu entrar aqui já. Accounts. Pelo visto já apagou. Vou dar um refresh aqui para ver, tá? Beleza, ó. Account Elite, Task Run, 158 dados com sucesso apagados da minha organização. Beleza? Posso extrair esses dados e eu vou ficar com backup aqui dos dados deletados. E aí, da mesma forma do Inspector, ele dá, ó, status, item, delete, comentário, se teve algum erro, e o ID do item que foi apagado da minha organização. É assim que aparece. Gente, essas duas formas, eu fui rápido, mas eu acho que foi bem claro quanto a isso, como a extração de dados. Agora eu vou abrir para perguntas, se alguém tem. A gente passou um pouquinho do tempo, mas porque realmente muitas informações, tá? Tiago, pode falar. Não sei se eu vou te ouvir, né? Ô, Guilherme, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Vai dar um eco, tá? Para deletar os dados, cara, primeiro eu tenho que exportar os dados para depois colocar dentro do sistema dizendo, tipo assim, deleta esses dados aqui. Eu vi isso essa semana aqui no trabalho, inclusive, e fiquei, pô, por
que tem que exportar para depois importar com dev aqui? E pelo que eu entendi, acho que é isso, né? Nessas plataformas aqui, dataloader.io e no Inspector, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que exportar e mandar os IDs que você quer exportar. Você não precisa colocar nenhum outro campo. E forma até um backup para você, né, dos dados que você apagou. Então, esses dados estarão lá na sua base como is deleted, lembra? Vamos selecionar aqui, ó, conta nome is include deleted. Vamos ver se está aqui, ó, tá tudo aqui, tá vendo? Aí deixa eu ver se está is deleted. Tá. Aqui, ó, o dado está apagado, mas está na minha base de dados. Tá? Para quem não conhece esse campo is deleted, é muito importante. Apaguei sem querer 1 milhão de dados. O Salesforce, como proteção, ele não faz uma limpeza na sua recycled bin na mesma hora, tá bom? Deixa Tem um lance que fica durante, acho que 15 dias, não é? Um negócio assim? Exatamente, isso aí. Beleza. Eu lembro disso para a prova de admin até estudando. Valeu. Valeu. É Lucas? uma pergunta de prova isso, né, inclusive. Tá passando cola. Guilherme, no Select pode fazer um left join. Rapaz, um left join para sair, não. Não, você tem só um join mesmo. Não. No Inspector, não, cara. Realmente o join composto mesmo. Estou pensando em algum caso, mas realmente não. Mas eu passo os links para vocês. Eu consigo criar relatórios no Salesforce por meio das queries, claro, igual eu fiz aqui, ó. Se você quiser colocar qualquer coisa, você consegue. Inclusive é ordenado por group by, então utilize sempre isso, onde o nome e tal, enfim. Para oportunidade, você pode criar relatório. Mas não criar relatório no Salesforce, tá? O Inspector é para manuseio de dados, ou seja, extração, importação, edição. Mas criação de relatório ele não faz, mas ele cria um relatório aqui para você copiar no Excel e mandar para lá. Um relatório imediato você tem, né? Você cria na hora. Gui, o Leonardo aí no chat fez uma pergunta e o Acácio também, que estavam em cima do José. É isso aí, ó. A Cássio, eu até mostrei, ó. Ele fica na base ainda, marcado o campo is deleted. Se você arquivar, vai estar archived, boolean true, né? Booleano verdadeiro. Tá aqui ainda na base de dados, tá bom? Ele não é apagado da base de dados, ele vai como se fosse para um outro objeto paralelo ali, na recycled bin, e fica lá. Mais alguma pergunta, gente? O dataloader.io é pago? Não, é free. Tudo free. Tanto quando você entra aqui, olha, ele tem... É tudo free, né? Ele é com base no Heroku, mas tá tudo aqui, ó. Basics, Demo, enfim, tá tudo disponibilizado pela Microsoft. Então não tem nada pago nele, não. Ok? Em massa é a melhor ferramenta para você fazer deletar dados e etc. Eu faço sempre por ele. Que fica registro também no histórico, né? No Inspector não fica o registro no histórico. O Inspector você tem que extrair para salvar o seu backup. Alguém mais, gente? Se não, eu vou dar por encerrada a nossa sessão de hoje. Espero que seja útil, tenha sido útil, façam uso, vou disponibilizar o material todo no mesmo link do evento, tá, gente? Então fiquem à vontade, eu não apresentei todas as queries, vocês viram que são muitas queries, entrem na Salesforce, vou passar aqui o help aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, o help da Salesforce, de queries. Nem todas elas dá para usar no Inspector, mas vocês viram que vocês podem testar, façam uso, estudem bem, que é muito importante mesmo e agiliza muito o seu trabalho quando você está trabalhando ali com dados, tá? Ao invés de criar relatório para exportar alguma coisa, enfim, você vai esquecer relatório nesse momento. Tá bom? Beleza, gente? Obrigadão. Ótima semana a todos e bom trabalho, bons estudos, bom descanso para quem for descansar. Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal. Até mais. Até. Obrigadão, hein? Obrigada, Guilherme.